Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 3. Louvado, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu encontro, ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Senhor, por mais este momento. Que o Senhor possa falar, Deus amado, com a tua igreja, Deus. Pai amado, que o Senhor possa falar, Pai querido, grandemente no coração de cada pessoa, Pai. Deus, que não seja eu, mas o Senhor, Pai amado, falando aos corações dos teus servos, Pai. Porque as minhas palavras não podem produzir vida, mas as tuas palavras, Senhor, elas sim produzem vida, e vida que salta para a vida eterna. Deus, nós te damos graças no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. A Bíblia nos cita, com respeito a João, Jesus chega a dizer que dentre os nascidos de mulher, ele é um dos maiores. E tal honra foi dada a ele devido à sua obediência e procurar seguir no ponto certo aquilo que o mestre havia dito a ele, Deus dizia a ele. A Bíblia cita e esclarece uma profecia aqui de Isaías, apontando para João. E João era aquele ao qual a Bíblia citava, a voz que clama no deserto. Glória a Deus. E a voz que clama no deserto, ela clamava por arrependimento. O tema que eu quero falar com os irmãos é sobre arrependimento, amém? Estamos vivendo em um tempo muito difícil para o povo cristão, para o povo que se diz cristãos, amém? Pois a Bíblia requer de nós todos arrependimento. Quando João veio anunciando ali, com respeito a Jesus Cristo, ele primeiramente chamou o povo a um arrependimento. E este arrependimento não poderia ser de externo. Este arrependimento não poderia ser apenas de mente, de lábios, porque eles não poderiam produzir vida em suas palavras. Ele disse: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados,
E ali o povo confessava os seus pecados perante aquele profeta, porque tinham ele como alguém, um ser inspirado por Deus. O povo, como um todo, boa parte dele, se comovia e sabia que aquele homem era um profeta, que havia necessidade de arrependimento, que havia necessidade de arrependimento. E aquele povo começou ali a se aproximar dele, porque carecia de arrependimento, carecia de um recomeço, carecia de uma transformação. Era um povo que precisava de uma luz em si. Então eles iam até o profeta ali. Mas havia também aqueles cujos lábios eram maus, os corações tortuosos. E a estes o profeta disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir do juízo que está por vir? Quem vos ensinou a fugir disto? Porque ele sabia que havia nos corações daqueles homens uma falsa fé. Havia no coração daqueles homens um falso ensinamento. E de fato, eles não queriam um aperfeiçoamento para com Deus. De fato, eles não queriam uma transformação para com Deus. A Bíblia diz em Atos 3,19 o seguinte: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Amém. Arrependimento e convertimento. Arrependimento, por sua vez, é o ato de nós olharmos uma atitude errada que estamos fazendo e voltarmos atrás daquela atitude que estávamos fazendo ou que iríamos fazer. Isto é arrependimento. Convertimento é mudança daquilo que a gente era para aquilo que a gente deva ser ou deveríamos ser. E não há mais nada mais difícil na era em que nós estamos vivendo do que manter-se uma vida convertida, uma vida em arrependimento, uma vida verdadeiramente em arrependimento, haja vista que o reino dos céus, ele vem através de arrependimento. A Bíblia diz em Mateus 4,17, desde então Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, você só conseguirá ver o reino dos céus se houver um arrependimento em sua alma. Se houver um arrependimento em nossa alma, verdadeiramente um arrependimento. Não um arrependimento como aquele de Saul, que a Bíblia diz, e procurou Saul um lugar de arrependimento e não encontrou. Porque não encontrou, porque não havia um arrependimento sincero, não havia um desejo de convertimento. O verdadeiro arrependimento é quando você tem na sua mente ou no seu coração o desejo de mudança, o desejo de um convertimento verdadeiro. Quando você olha para o mundo e diz: eu estou arrependido ou arrependida das obras que eu fazia, eu estou arrependido de beber, de viver uma vida em bebedices, eu estou arrependido de andar como o mundo anda, eu estou arrependido ou arrependida de praticar as coisas imundas, ilícitas, que o mundo tende a trazer para mim, eu estou arrependido disso. E você olhar para essa situação, se arrepender daquilo que você praticava, daquilo que você pensou em praticar. Isto é arrependimento. Quando aceitamos a Jesus Cristo, você não aceitou a Jesus Cristo quando você disse: eu te aceito, Senhor, eu quero ser salvo. Porque se você procurar a um católico, se você procurar a um budista, ou melhor dizendo, se você procurar a qualquer outro religioso por aí no mundo afora, ele dirá: eu aceitei a Jesus Cristo. Mas quando você olhar para a vida de muitos, que está retratando diferente do que Cristo ensinou, ali se demonstra que não houve um arrependimento verdadeiro. Houve sim um arrependimento fictício. Houve sim um arrependimento religioso. Houve sim um arrependimento ali, politicamente falando, como muitos dizem, politicamente correto. Eu estou politicamente correto. Quando Jesus Cristo procura o jovem, aquele grande jovem rico, Jesus indaga ele, faz algumas perguntas, alguns questionamentos, e ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho vivido desde a minha mocidade. Demonstrava sim um arrependimento em suas palavras, em seu jeito, teoricamente falando, havia um arrependimento.
Mas quando Jesus diz, vende tudo que tu tens, ali foi demonstrado que não havia um convertimento verdadeiro. Ali foi demonstrado que ele não havia se convertido na verdade. Ele estava religiosamente na presença de Deus. Agora, quantos de nós nos dias de hoje nos encontramos religiosamente bem perante Deus? Estamos dizendo, eu estou bem. O que te moveu vir até a igreja? Que tipo de sentimento você teve de vir à igreja? Será que não houve um pesar em teu coração ao sair e você disse em si, rapaz, eu tenho que ir à igreja, rapaz, eu tenho que ir ali mesmo, e bateu um certo receio dentro do teu coração, porque o homem vê o externo, mas Deus vê o interno. Deus vê o que está dentro do teu coração, Deus vê o que está dentro da tua alma, o que está dentro de você é o que Deus vê. Há verdadeiramente um arrependimento genuíno ou há simplesmente um arrependimento religioso? O que está acontecendo com as nossas vidas? Nós verdadeiramente estamos sendo moldados pelo Evangelho, porque se estivermos sendo moldados pelo Evangelho, o nosso caráter deve falar de Cristo Jesus. Se o teu caráter não fala de Cristo Jesus, você nunca foi um convertido em Cristo Jesus. Você apenas se arrependeu religiosamente falando. Você aceitou o batismo religiosamente falando. Você aceitou o batismo, teve um reconhecimento, um arrependimento de que você tinha se batizado da maneira errada. Você olhou nas escrituras, bateu um arrependimento ali, e você viu que estava errado em sua maneira de viver. E você se arrependeu. Mas o passo que a Bíblia nos exige em Atos 3,19 é um arrependimento e convertimento. É um arrependimento acompanhado de um convertimento. Quando não há um convertimento em nossas mentes, em nosso coração, você não é um convertido. E como iremos para junto de Deus se não há um convertimento verdadeiro em nossos corações? Se não há um convertimento verdadeiro em nosso coração, porque o reino de Deus, ele vem através do arrependimento verdadeiro, genuíno. E se não há em você ou em mim um arrependimento verdadeiro, genuíno, certamente você não conheceu o Evangelho. Certamente estamos como estes a qual o profeta João Batista cita aqui, aos fariseus, aos saduceus. Ele diz, vós hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Quem vos ensinou? Se nós estamos vivendo uma vida religiosa, nós não estamos seguindo uma vida de convertimento verdadeiro. Não somos verdadeiramente convertidos. Se vira e volta, deixamos-nos levar pelo pecado, pelos desejos mundanos, pela vontade das festas, pelas vontades dali do mundo, e você se arrepende teoricamente no fundo da sua alma. Deus sabe se você realmente está arrependido de estar na presença dEle. Talvez você se julgue dentro do seu coração e diga, eu deveria ter conhecido um pouco mais o mundo. Por que que eu estou aqui? Qual foi o sentimento que você teve quando você saiu da sua casa? Qual foi verdadeiramente o teu sentimento? Caim, quando Deus o indagou, quem sabe no fundo de si, Deus querendo que houvesse um arrependimento no coração de Caim, dizendo, Caim, onde está o teu irmão? Esperando de Caim um reconhecimento, um arrependimento. E ele viesse ter com Deus e dito, Senhor, eu falhei, o Senhor me alertou, o Senhor me disse que o pecado estava na porta do meu coração e eu não dei ouvido a isso, Senhor. E por isso eu caí, eu falhei, eu errei, Senhor. Deus esperava de Caim um arrependimento ali. Por isso Deus estava indagando, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? A Bíblia nos cita uma pequena parábola com respeito ao perdão. Ao pedir perdão ao seu irmão enquanto vocês estão juntos. Enquanto estão juntos, arrependam-se, peçam perdão. Não um perdão religioso, um perdão genuíno, verdadeiro. Porque um dia, a parábola diz, um dia um será tirado.
um será tirado. Se não houver um arrependimento genuíno, o que acontecerá com a nossa alma? Deus indagando a Caim, esperando que Caim tivesse o reconhecimento e dissesse: Senhor, eu falhei, eu errei nisso, eu errei naquilo outro. Por quê? Para que ele confessasse o seu erro. Mas há duas classes de pessoas. Há duas classes. Para os que querem arrependimento, se arrepender, ele confessa. A Bíblia diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de nossas injustiças. Ou seja, Deus é fiel e justo para te perdoar. Deus é fiel e justo para me perdoar a todos nós. Pois Ele não está de braços cruzados para que não possa nos acolher. A Bíblia nos diz que Ele diz o seguinte: e nenhum dos que o meu Pai pôs em minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não te lançará fora quando você reconhecer os seus erros, os seus pecados e se arrepender por tais erros e tais pecados. Mas há aqueles também que escondem os seus pecados. A Bíblia diz no livro, em sua palavra, o seguinte: aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa encontra o perdão. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que minha vida não é próspera? Senhor, por que eu não vivo com prosperidade neste mundo? E a prosperidade a que me refiro não é simplesmente a prosperidade financeira. É a prosperidade conjugal também. É a paz no lar. É o respeito no lar. Então nós nos perguntamos: por que minha vida, muitos aí afora, vejo tantos relatos de pessoas que gastam bilhões e bilhões em seus casamentos. Com um mês termina, rompe-se o casamento. Ou seja, aquela fortuna toda gasta não serviu de nada para manter aquele casamento, para manter um casamento ali. Por quê? Eles eram prósperos financeiramente, mas não havia nada de prosperidade conjugal ali. Não havia. Por quê? Porque não havia perdão. Porque não havia confissão de pecado, porque não confessavam as suas culpas, mas tentavam esconder, incubar os seus pecados, na tolice de achar que por estar escondendo o pecado, acham que estão bem com Deus, ou naquela ilusão de demonstrar que estão bem com Deus. Não é esta a vida que Deus quer para mim e para você. Não é, mas uma vida em arrependimento. Ele diz: arrependei-vos a cada um de vós. Arrependimento, o evangelho é por arrependimento. Quantos de nós, às vezes, ouvimos uma frase dura, uma frase que não queremos ouvir de uma certa pessoa, e nos afligimos dentro do nosso coração. E você ali magoado, com o sentimento de não querer perdoar, aquela frase pesada muitas das vezes, não querendo perdoar, e começa aquilo te corroer como granguena dentro do teu coração. Ei, se você continuar dessa mesma maneira, você não subirá no arrebatamento. Se eu vier e me encontrar numa condição como essa, eu não subirei no arrebatamento, porque arrebatamento é para convertidos. Arrebatamento é para quem está arrependido e convertido. Não é para quem vive uma vida religiosa, não é para quem vive uma vida mais ou menos, uma vida qualquer, mas para quem vive em arrependimento verdadeiro. Em arrependimento verdadeiro. Por isso nos encontramos em um estágio, ou em um estado, muitos se encontram em um estado, às vezes de frieza, mornidão. Sua vida talvez não esteja prosperando com Deus, porque talvez nós estejamos escondendo o pecado, escondendo a ira e não querendo se arrepender pelos aqueles sentimentos ruins que temos e alimentamos com respeito a fulano, ao beltrano, com respeito à irmã, com respeito ao irmão, e sentimento alimentamos um sentimento ruim dentro do coração. Aquele sentimento nos empurrará para longe de Deus. Aquele arrependimento está apontando que nós não somos convertidos verdadeiramente falando.
E não somos convertidos verdadeiramente falando, ou talvez em seu coração você diz, eu não vou falar com fulano de tal, eu não vou falar com aquela pessoa, não vou falar. Ou você procura em sua mente um meio de rebater aquelas palavras duras que falaram para você, ou aquilo que te incomodou, aquilo que fez com que você se irritasse, você demora dias alimentando aquele desejo ruim, aquele sentimento mal, e você diz dentro de si, eu vou me vingar, eu vou fazer com que aquela pessoa aconteça o mesmo com ela. E você talvez tente rebater no sentimento e tentando alimentar este sentimento em seu coração. Ei, não podemos nos prender a isto. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança o perdão. Amém. O único meio de encontrarmos a Jesus Cristo é nos arrependermos verdadeiramente. Nos arrependendo verdadeiramente de uma vida ou da vida que estamos vivendo. Ou nos arrependemos verdadeiramente de termos talvez tratado mal uma pessoa, magoado uma pessoa, ou de ter alimentado uma palavra pesada que certa pessoa falou para a gente. Nós temos que nos arrependermos e tirar este sentimento de dentro do nosso ser. Para que a cura comece a nos levar, para que a cura passe e faça parte da nossa vida. Para que Cristo faça parte da nossa vida. Para que a nossa vida venha a ser moldada, transformada pelo Evangelho. Para isso, é necessário arrependimento. Talvez há em nossos corações pensamentos vãos, sentimentos ruins, e não queremos encontrar um lugar de arrependimento. O que falarmos, nós citamos tantas vezes aquele jovem que tinha muita riqueza, seu pai tinha muita riqueza, e ele pegou a sua riqueza e foi gastar com o mundo, e foi gastar com aquilo que ele achava ser correto. Imaginemos nós agora dentro dessa parábola, Deus nos chamando, Deus te deu uma grande riqueza, Deus nos deu uma grande riqueza, o Evangelho de salvação. Ele nos disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e trarei descanso às vossas almas. Ele disse isso para nós, e nós nos achegamos a Ele. Mas às vezes, estamos como um jovem rico, largando, perdendo, desperdiçando aquela riqueza que Deus nos deu, que é a salvação. Desperdiçando com o mundo, desperdiçando com as piadas bestas que o mundo tem de oferecer. Desperdiçando com as brincadeiras vãs, desperdiçando com as amizades, e fazendo o contrário do que Salmo nos diz. Não vos assentei na roda dos escarnecedores. E estamos fazendo o contrário, desgastando a riqueza que Deus nos deu com o mundo. Imaginemos-nos agora nessa parábola, e nós voltando a Cristo, nós voltando a Deus ali, nós voltando a Deus. Imaginemos nós agora, Deus disser, eu não te perdoo, eu não te recebo mais dentro da minha casa. Ei, a Bíblia diz que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa nos receber. Enquanto há arrependimento, há esperança. Enquanto você está arrependido verdadeiramente e está buscando um convertimento em Cristo, em Deus, há ainda esperança. Há ainda esperança, houve esperança para Jonas quando se arrependeu daquilo ou da trajetória que ele ia tomar para a vida dele. Ele se arrependeu dentro da barriga de uma baleia, de um peixe. Ele se arrependeu naquele momento ali. Ele se arrependeu, ele orou, ele falou com Deus naquele momento ali e reconheceu e se arrependeu. E por ele ter se arrependido, Deus o comissionou, o jogou no lugar em que Deus o queria ali. Quantos de nós ainda não conseguimos nos arrependermos verdadeiramente? Deus tem nos chamado a um arrependimento. Deus tem nos chamado a nós voltarmos a Ele. A nós voltarmos. Judas nem por um momento houve um sentimento de arrependimento em seu coração. Por quê? Havia um sentimento engranguenado, encroado dentro do seu coração. Um sentimento que o impediu de se arrepender verdadeiramente. Houve um arrependimento no coração de Pedro, quando ele viu que negou a Cristo,
quando ele viu que negou o seu mestre, houve um arrependimento em seu coração. E grande foi aquele arrependimento que houve em seu coração. O que falar de Paulo, que perseguia os cristãos, perseguia mesmo que com zelo, mas os prendia, os batiam, os maltratavam. Mas houve um momento em que Paulo, ele se arrependeu da vida em que ele estava vivendo. Houve um momento, e este momento foi bem a tempo, bem a tempo. Agora, quantos de nós teremos tempo para nos arrependermos? Quantos de nós nos encontramos em um estado que não conseguimos perdoar, que não conseguimos alimentar um sentimento de perdão ao nosso próximo, ou até mesmo a nós mesmos? Às vezes não conseguimos nos perdoar, e nos martirizamos, e dizemos por que eu fiz isto, e nos martirizamos, não conseguimos nos perdoar muitas das vezes, quando Deus ainda está de braços abertos, nos perdoando. Ainda há chance para todos nós, se houver arrependimento verdadeiro, se houver um arrependimento genuíno, não como Saul, que em um certo momento buscou um lugar de arrependimento e não conseguiu encontrar. Não estou dizendo que ele nunca se arrependeu, mas neste momento da vida, ele buscou, mas não encontrou. Deus já estava distante dele naquele momento ali. Agora, Deus ainda se faz presente. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E arrependimento, ele tem que nos levar a um convertimento. Convertimento é mudança de vida. Convertimento é mudança de hábito. Convertimento é mudança da água para o vinho. Não é simplesmente você arrepender religiosamente e não procurar melhorar em suas obras, em seus pensamentos, em suas atitudes, mas procurar melhorar. Devemos nós procurar melhorar sempre. Não podemos alimentar sentimentos de negatividades, pensamentos contrários, sentimentos ruins em nossa alma, em nosso coração. Pensamentos que nos atrasam e nos separam das pessoas que estão ao nosso lado. Deus, ele tem nos chamado ao arrependimento e ao convertimento verdadeiro. Porque haverá um dia, ele disse que haveria um dia em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E este dia ainda vai chegar. Mas para que nós sejamos recebidos com este batismo do Espírito Santo, Deus não derramará o batismo do Espírito Santo sobre vidas que estão sujas, sobre vidas que não querem mudanças, sobre vidas que não querem uma melhoria, que não querem uma transformação. Não, ele derramará do seu Espírito aquelas pessoas que estejam buscando o convertimento. Certo que você nunca será perfeito enquanto estiver nessa carne. Enquanto estivermos nessa carne, não seremos perfeitos. Falharemos, sim, mas a questão é, estamos nós acomodados e gostando da situação em que estamos vivendo, ou queremos buscar um convertimento verdadeiro? Buscar mudar de vida, buscar mudar de hábito, de caráter. É isso que Deus quer para nós, uma mudança verdadeira. Uma mudança em que as pessoas olhem e digam, este é diferente, esta é diferente. Que vejam e digam, olha, a fulana de tal era assim, mas agora eu vejo ela diferente. Eu vejo ele diferente. Não sei como tem se encontrado a sua vida. Não sei como tem se encontrado a sua vida em sua casa, em seu local de trabalho, em sua escola. Eu não sei o seu ciclo de amizade, quem você escolhe para ser seu amigo, seu colega, sua colega. Não sei quem você escolhe, quem você tem escolhido. Mas tenha por certeza de uma coisa, se escolhermos errado, seremos influenciados por falsas amizades. Seremos influenciados. Por isso em Salmos 1 diz, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Porque se você se assenta na roda dos escarnecedores, nós acabamos nos envolvendo e nos misturando ou deixando nos levar pelas ideologias, aqueles pensamentos. Então Deus quer de nós um convertimento. Deus quer que nós venhamos mudar em nossa maneira de ver, em nossa maneira de pensar. Então, que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, fazermos uma oração para irmos para os nossos lares.
Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que tu possas, Pai querido, ter misericórdia, Deus. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.